chegou a hora da verdade de eu e você descobrirmos se os boatos eram verdadeiros, se Capitão América 4 é realmente aquela bomba que todo mundo tava falando, ou se ele é um filme no qual vale a pena você investir o seu dinheiro. Afinal de contas, Sam Wilson é ou não um substituto à altura de Steve Rogers? Oi, eu sou Gustavo Cunha e antes do vídeo de hoje eu queria lembrar que a vida é cheia de momentos em que a gente acaba dando uma enroladinha, né? Calma, cara, eu não tô enrolando você. O que eu quero dizer é que é normal de vez em quando a gente enrolar um amigo pra não ir naquela balada furada, ou enrolar pra ir pra academia, né? Só porque o sofá é sempre mais amigável do que os aparelhos. A verdade é que às vezes enrolar é uma estratégia de sobrevivência. Agora, sabe onde você não pode ter enrolação? Na sua cueca, velho. É verdade, é por isso que a cueca Comfort da minha parceirona Insider chegou pra acabar com aquele drama diário de cueca que sobe, torce e te faz parecer que tá dançando ali uma coreografia secreta só pra arrumar a roupa ali no meio da rua. Com ela, o conforto é papo reto, velho, sem enrolação. Literalmente sem enrolação. Porque a cueca Comfort da Insider não enrola na perna, tem um tecido ultra macio, tipo abraço de nuvem, só que de verdade, conforto térmico, nem muito quente, nem muito frio, tecnologia anti-odor e alta durabilidade pra durar mais que aquela sua promessa de ano novo de acordar cedo e puxar ferro. Mas ainda melhor do que tudo isso é o fato de que em fevereiro o meu cupom Gustavo Cunha tá dando 12% de desconto nessas compras online e já sai aplicadinho ali automaticamente no carrinho se você acessar o site pelo meu link. E velho, tem muita coisa bacana no site pra você aproveitar. Ou seja, você pode até enrolar pra decidir o que você vai assistir, né, pra responder aquela mensagem da ex que voltou a te procurar do nada, ou até pra sair da cama de manhã. O que eu quero dizer é que a vida já tem bastante enrolação, então deixa sua cueca fora dessa. A cueca Comfort é como tudo que a Insider faz, ela tem tecnologia, conforto e zero enrolação. Use o meu link pra ganhar 12% de desconto e manda baixar a sua agora. Eu garanto que você não vai se arrepender, gafanhoto. Valeu pela parceria, Insider. Muito bem! Cara, todo mundo acompanhou as notícias que antecederam Capitão América Admirável Mundo Novo, né? Muitas refilmagens, cenas sendo adicionadas, cenas sendo removidas, relatos de exibições teste que não tiveram uma boa recepção. Além disso, ver tantos vilões do Hulk, né? O Hulk vermelho e o líder aparecendo num filme que nem sequer é focado no Golias Esmeralda, deixou as pessoas com o pé atrás, né? Reduzindo bastante ali as expectativas sobre o que realmente esperar dessa produção. Assim, lembrando que, como a gente sempre faz nos vídeos sem spoilers aqui no canal, né, esse vai ser um vídeo mais de opinião, né, um vídeo mais opinativo ali, falando sobre a tonalidade do filme, o roteiro, as atuações. Aí no próximo vídeo, com spoilers, a gente vai poder se debruçar sobre os detalhes, sobre as referências aos quadrinhos e sobre ao passado do MCU, certo? Pra começar, o tom mais sério e mais adulto do filme vai ser um alívio pra muitos fãs que já estavam ali cansados da galhofa de produções como The Marvels, Quantum Mania e Mulher Hulk, né? Todos os filmes do Capitão América sempre tiveram essa pegada mais adulta e Admirável Mundo Novo também traz essa atmosfera, o que é genuinamente, cara, um alívio. Sobre o elefante na sala, é óbvio que Sam Wilson é um Capitão América muito diferente do Steve Rogers. É curioso que dentro e fora das telas, ele segue ali enfrentando o mesmo tipo de desconfiança por parte do público, né? As pessoas ficam se perguntando se ele deveria tomar ou não o soro do super soldado, se ele realmente precisa de superpoderes, ou até se o Bucky Barnes não deveria ter assumido o escudo no lugar dele. São questões legítimas e o filme não ignora essas questões também, cara. Na verdade, ele aborda diretamente a relutância do Sam em relação ao soro e até ao manto de Capitão América em algumas cenas. Mas como um verdadeiro Capitão América, o poder do Sam Wilson não vem apenas ali da habilidade em combate, né, da força física dele, mas da capacidade de inspirar e apoiar as pessoas ao redor dele nos momentos mais difíceis. Essa abordagem diferencia ele do Steve Rogers, né, enquanto que o Steve liderava ali com aquela inabalável moralidade, força e exemplo, o Sam se destaca por ser um homem mais próximo das pessoas comuns, alguém que entende as dores e as necessidades daqueles que ele tá defendendo, você me entende? O Anthony Mackie traz esse elemento para cada cena, colocando a ideia de uma profunda humanidade no centro das ações do Sam Wilson. Ele tem inclusive as falhas que o Steve Rogers nunca teve, né? Nesse sentido, um dos momentos que mais me chamou a atenção foi uma cena de ação em que ele precisa ali lutar sem estar vestindo o traje que os wakandanos deram para ele, né? E é muito interessante ver o filme explorando a inteligência dele como combatente sem a ajuda da tecnologia, e o resultado é uma sequência que é muito bem executada. E no final dessa sequência, antes de dar-lhe o golpe de misericórdia no adversário, o Sam diz uma frase que é muito emblemática, cara, sobre a diferença entre ele e o Steve. Você vai saber do que eu tô falando quando você assistir essa cena. O que eu tô querendo dizer é que o Sam Wilson é um personagem que sempre vai ser comparado ao Steve Rogers. Ele sempre vai ter a sombra do Capitão América original pairando ali sobre ele, né, dentro e fora das telas. E ele tem total consciência de tudo isso. Mas ser o Capitão América não é justamente aceitar o fardo, por mais pesado que ele possa parecer,
Dito isso, cara, se por um lado o Sam não tem o soro do super soldado correndo ali nas veias, né, o que torna ele incapaz de segurar um helicóptero com as próprias mãos, como o Steve já fez, ele também trouxe pra barca uma pá de cenas de batalhas aéreas que o Steve Rogers nunca teve, né, então a balança fica bem equilibrada nesse sentido, né, todas as cenas do Sam no ar são fantásticas, velho, aquela sequência ali próxima do Celestial, que tem nos trailers, quando ele e o Joaquim Torres estão enfrentando os caças, é sensacional. Então, sobre a pergunta do início do vídeo, o Sam nunca vai ser o Steve Rogers. Nunca. Porque ninguém nunca vai. Mas ele é um Capitão América à altura do fardo, da responsabilidade e das expectativas desse trabalho. Indo adiante, o impacto de Capitão América, Admirável Mundo Novo, parece estar muito mais ancorado ali na força das atuações do que no roteiro propriamente dito, né? E poucas coisas exemplificam isso melhor do que a performance fantástica do Carl Lumbly como Isaiah Bradley. Velho, ele é brilhante ao projetar ali uma postura até meio arrogante no início, mas que esconde uma dor muito profunda que se torna ainda mais evidente quando ele mais uma vez se vê usado como um bode expiatório pelas pessoas que estão no poder. Um dos momentos mais impactantes do filme, aliás, acontece durante a visita na prisão, que a gente também já viu nos trailers, na qual o Isaiah, consumido ali pelo peso da própria história e pelo desespero de estar novamente naquela situação, sequer consegue olhar o Sam Wilson nos olhos, velho. É um instante de vulnerabilidade que é brutal. Esse Capitão América esquecido surge ali como uma lembrança sombria pro Sam, né? Um alerta sobre o perigo de confiar cegamente ali nas pessoas que comandam o sistema. A história do Isaiah é um lembrete cruel de que aqueles no poder raramente aprendem com os erros do passado. E mesmo assim, o Sam ainda precisa ter tenacidade para se equilibrar entre o dever que ele tem como Capitão América e o que ele sente ser o certo. Outro personagem que se sobressai demais em Capitão América Admirável Mundo Novo é o Thaddeus Thunderbolt Ross do Harrison Ford, né, cara? Ele é uma força da natureza e não apenas porque ele se transforma no Hulk vermelho. Esse personagem sempre funcionou como um apoio para as narrativas, né? Um coadjuvante, ele sempre permaneceu à margem dos acontecimentos. Porém, essa nova versão, que agora é o Presidente Ross, se mostra um personagem muito mais complexo, muito mais intrigante. Nos quadrinhos, mesmo antes de se tornar o Hulk vermelho, o Thaddeus sempre teve, né, que lidar com seus demônios interiores, e os caras finalmente conseguiram trazer isso pra tela. Embora, sim, ele acabe assumindo ali a sua forma monstruosa como o Hulk vermelho, o verdadeiro destaque tá na tensão crescente, enquanto ele vai tentando ali manter o controle por muito pouco ao longo de todo o filme, cara, porque ser presidente, principalmente dos Estados Unidos, não deve ser uma coisa fácil. Nas cenas do Anthony Mackie com Harrison Ford, chega a ser palpável ali toda aquela tensão, né? Todo o ressentimento que existe entre esses dois personagens borbulhando ali por baixo de uma camada muito fina de cordialidade. A dinâmica entre essas duas personalidades é um dos grandes trunfos de Capitão América 4. O que acontece é que excelentes atuações dos personagens principais acabaram segurando ali as pontas de um roteiro que tinha várias boas ideias, mas que terminou truncado demais. Isso não chega a comprometer seriamente a diversão, até porque a ação está presente em doses generosas o tempo todo, mas faltou um pouquinho mais de polimento, de refinamento ali na hora de colocar todas as ideias no papel, né? Em alguns momentos o filme parece muito mais uma continuação do filme do Hulk, de 2008, por exemplo, do que um filme do Capitão América. E em outros momentos você percebe que um dos objetivos dos caras era trazer uma história que tivesse a vibe, a tensão geopolítica de filmes como A Sombra de Todos os Medos, mas os roteiristas acabaram ficando no meio do caminho. Ontem, quando eu saí do cinema, eu me peguei pensando que se eu não soubesse nada sobre a história desse filme, se eu não tivesse visto muitas das coisas que eles colocaram nos trailers, certamente Capitão América teria tido um impacto diferente em mim. Isso com certeza influenciou a minha percepção sobre o filme, né? Eu sei, os caras precisam colocar elementos interessantes nos trailers para poder chamar o público para salas de exibição. Hoje em dia, ninguém mais vai ali ao cinema sem saber exatamente do que trata um filme, né? Ao contrário do que a gente costumava fazer antigamente. Mesmo assim, cara, talvez a Marvel pudesse ter guardado algumas surpresas, como a aparição do Celestial como fonte do Adamantium, além da própria revelação do Adamantium. Talvez eles pudessem também ter segurado um pouco a mão nas imagens do Hulk vermelho, né, pra guardar algumas surpresas pra hora do cinema. Eles poderiam ter mostrado, sei lá, cara, só um braço ou uma perna, alguma coisa assim. O que eu quero dizer é que mesmo que eu ainda não soubesse como todos esses elementos iam ser ligados pra formar uma história, eu já conhecia todos os ingredientes da receita. Entende? Porque a Marvel já tinha mostrado imagens de todos os momentos mais impactantes do filme, e quando isso acontece, se você não tem um roteiro que consiga amarrar muito bem todas essas pontas e conduzir uma história, o filme atinge o público com um pouco menos de potência,
né? Eu fico me perguntando se eles até não colocaram tanta coisa assim nos trailers, porque talvez eles próprios não tivessem confiança de que o Sam Wilson como Capitão América poderia chamar as pessoas para salas de cinema, né? Pode ter sido isso também. Mas cara, se você como eu também já tá cansado de toda essa lenga-lenga de multiverso pra cá, multiverso pra lá, esse é o filme da Marvel pra você. Ele é muito mais pé no chão, sem grandes confusões de ficção científica e teorias físicas mal enjambradas. Tem muitas cenas de ação regadas a boa e velha pancadaria e tiroteio, cara. Sem contar as cenas aéreas, né, que como eu disse são fantásticas. É um filme para um público um pouco mais adulto, e isso me agrada demais. Porém, ele também não traz nenhuma novidade em termos de narrativa, como eu disse, né? E aqui nós vamos pros pontos negativos, pelo menos na minha opinião. Como a gente já tinha comentado antes, esse filme passou por várias refilmagens ao longo da produção, né? Foi bem tumultuado e pelo menos algumas dessas refilmagens ficam extremamente evidentes no final do filme, cara, quando alguns personagens aparecem ali em cena e parece que os caras estão usando um chroma key vagabundo no quarto, cara. A luz tá errada, a cena não tem a profundidade correta, os personagens parecem que estão descolados ali da tela, né? Você vai saber exatamente que cenas são essas quando elas aparecerem. E isso, cara, que eu nem sou de ficar muito incomodado quando um CGI fica meia boca, né? Não é uma coisa que me incomoda particularmente, mas com certeza isso é resultado de um cronograma muito apertado, porque essas novas cenas foram adicionadas muito em cima da hora e o pessoal da pós-produção não teve tempo ali de caprichar nos acabamentos, sabe? Até porque essas cenas não são sequências complicadas, né? Que exigiriam ali um grande esforço técnico, é muito mais um personagem parado ali em frente a um cenário que claramente não tá lá, né? Acho que teria sido muito mais fácil pegar uma van, levar a pessoa até o cenário e filmar lá. Afinal das contas, valeu aquela máxima que diz azar do goleiro. Também a Ruth Bat-Seraph é uma personagem que não me pareceu bem integrada no roteiro, os caras poderiam ter trabalhado um pouco melhor a participação dela para que ela fosse mais orgânica, sabe? Do jeito que ficou, parece que a personagem foi empurrada ali de qualquer jeito pra dentro da história, ela teve uma participação muito burocrática. Talvez se eles tivessem trazido um pouco mais do lado Viúva Negra, né, o resultado tivesse sido melhor. E o líder, vivido pelo Tim Blake Nelson, foi a maior decepção pra mim, cara. Apesar de o plano mirabolante dele ter sido bem orquestrado, até com vários detalhes interessantes, a presença dele na tela poderia ter sido muito melhor executada. O visual ficou muito esquisito, cara, e quando ele aparece, você fica querendo que ele volte lá pro meio das sombras, né, onde ele permanece até a metade do filme, cara, porque fica muito estranho. Além disso, a forma como ele acaba derrotado é totalmente anticlimática, né? Você fica se perguntando, cara, será que eu deixei escapar alguma coisa? Porque é um pouco difícil de entender. Capitão América 4 tem uma única cena pós-créditos que os caras, aqueles safados, colocaram lá no final de todos os créditos do filme, cara. Só pra que você tenha que ficar esperando cada letrinha subir ao invés de levantar e vir logo aqui pro meu canal, né? Pra ver o que eu acertei e o que eu errei das minhas teorias que eu coloquei nos outros vídeos. Essa cena pós-créditos não tem nada a ver, no final das contas, com o filme em si, mas serve como um micro teaser do que a Marvel tá planejando para os próximos anos. Particularmente, eu acho que vale mais a pena ir embora de vez e assistir essa cena depois na internet, né? É claro que nós vamos nos debruçar melhor sobre isso no meu vídeo com spoilers, que provavelmente vai sair agora no domingo. Sendo assim, gafanhoto, pelo menos na minha opinião, Sam Wilson é um bom Capitão América, que tem o coração para assumir o manto, mas ele precisava de uma ajudinha no roteiro, na direção do filme dele, né, que deixaram a desejar nessa primeira aventura solo. Mesmo assim, eu iria assistir no cinema, porque o filme tem muitas sequências de ação que são fantásticas e as atuações dos personagens principais são muito acima da média. Esse não vai ser o filme do ano, mas é um excelente filme pro fim de semana, então sim, vale a pena assistir no cinema. Não esquece que tem aquele cupom bacanérrimo Gustavo Cunha para você ganhar 12% de desconto nas suas compras no site da Insider, para você mandar vir camisetas super tecnológicas como essa aqui, cara, que eu tô usando, que são anti-odor, desamassam sozinhas no corpo e ainda proporcionam regulação térmica. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e partir pro abraço. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.